Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta com a participação do professor André Souza e da professora Angélica Chagas, da área de linguagens. Vamos às questões agora, hein? Vamos lá. Quinto ano. Por que preciso conhecer muito de uma obra para fazer uma releitura, professora? Então, primeiro, você precisa focar no objetivo. Qual o objetivo da sua releitura? O que você pretende transmitir com ela? Qual a mensagem? E a partir desse seu pensamento, você precisa analisar a obra que você escolheu. Por exemplo, suponha que você tenha escolhido O Grito de Mush. Vou colocar essa obra porque eu sei que todo mundo sabe de qual eu estou falando. E aí você precisa saber em qual contexto ela foi pintada, quando? Por que será que esse artista fez essa pintura desse jeito? Quem era essa pessoa que estava ali no quadro? O que ela quer mostrar? E essa paisagem ao fundo? De onde ela é? Sabe por quê? Suponha que eu queira transmitir uma mensagem diferente, tá? Manke, ele fez aquela pintura em um estado de muito medo. Ele tinha hoje nós chamamos de síndrome do pânico, e ele estava caminhando numa ponte com os seus amigos quando ele foi acometido por um medo. Segundo os relatos, dizem que ele viu o céu ficando muito vermelho e uma onda enorme vindo em sua direção. Então ele ficou assim, congelado e horrorizado, ok? Agora eu quero fazer uma releitura dessa obra, mas eu não quero transmitir esse pavor. Então, eu preciso entender que essa característica era de medo. O que causava o medo nele se você olha para a obra? O fundo, certo? Nós precisamos avaliar, por exemplo, as linhas. Essa obra ela tem linhas muito curvas, linhas em diagonal. Essas linhas elas remetem também sentimentos. No caso de Manke, seria um turbilhão. Algo que vem em cima para cima dele, fora de controle. Então eu poderia, por exemplo, colocar ao fundo, deixa eu ver uma coisa que eu gosto muito, Nescau, achocolatados, muitos doces, e aí eu vou e coloco uma imagem minha, se coloque aí no meu lugar, doces assim, pudins de leite, e eu, né, eu tô com medo. De jeito nenhum. Eu tô chocada porque eu vou comer tudo, entende? Então, se eu tivesse mantido, eu vou fazer uma coisa, mas eu tô surpresa. Mas com o fundo, com o turbilhão, você não iria conseguir transmitir essa mensagem. Então é importante que você saiba qual o objetivo do artista, por que ele fez, o que marca aquela obra, para que você consiga trazer o seu propósito para essa nova releitura. Não é de qualquer jeito. Não é pegar ali simplesmente trocar um olho de lugar e, né, não é assim que funciona uma releitura. Beleza? Entendido. Primeiro ano, professor André, o que são patrimônios da humanidade? É muito interessante. Patrimônio da humanidade assim, né, são monumentos, registros, arquivos que são de muita importância para a história da humanidade, ou seja, para a história do mundo todo. Esse tipo de patrimônio ele é reconhecido, né, principalmente, né, pela ONU, pela Unesco, por meio de uma equipe interdisciplinar que investiga e apura esses lugares. Na aula, a gente estudou maravilhas antigas, que a maioria delas não estão de pé mais, só tem ruínas. Porém, ao fazer pesquisa e etc., foram encontrando registros, livros, onde demonstrava a existência daquele lugar. E o que aconteciam ali, e vão fazendo investigações, suposições também, né? E também criar hipóteses é uma função da ciência, e que vai reconhecer que aquilo ali tinha uma relevância importante para a história da humanidade, para todos os seres humanos, independente do seu país, né, por ser obras muito grandes, né? Então, qual que era a função, por exemplo, das pirâmides, né? Está lá, já cumpriu a função que era importante na antiguidade,
mas ela revela uma inteligência muito grande do ser humano, uma força de empreendimento naquela obra muito grande, e ela demonstra, então, toda uma sapiência que o homem já tinha e que não é uma coisa somente da modernidade, como a gente está acostumado por estar no ano 2000, né? Aconteceu muitas coisas antes da gente estar no momento que a gente está hoje. Perfeito. Terceiro ano, o barroco está presente somente nas arquiteturas? Não. Até a gente acabou de ter essa fala, né? A gente fala barroco e igreja. Não, embora ela tenha surgido a partir do catolicismo, né? Justamente catolicismo e protestantismo. O catolicismo ele vai vir com esse barroco, né? É uma enraizada na religião, e na época o que se tinha para fazer mais dentro desse estilo era as construções das igrejas, porque o catolicismo ele tinha que acumular fiéis, vamos dizer assim. Então essas construções, elas passam a ser construções mais valorizadas e mais idealizadas para que os fiéis se sintam mais acolhidos e que eles sintam também o quanto é belo estar dentro daquele lugar. Então o barroco, ele vai ter essa iniciação dentro das igrejas, e dentro das igrejas nós teremos as esculturas, né, principalmente talhadas em madeira com ouro. Então é muito comum nós pensarmos dessa maneira, que é mais dentro da arquitetura. Mas nós vamos ter pintura barroca. Gosto muito de citar o cabelo da Medusa lá, como é que ele chama? Nós temos o Vermeer, que é do protestante, e tem Caravaggio, o pai da luz e da sombra, que vocês podem pegar aí como um contraponto, porque nós vamos ter um probleminha quando a gente chega no barroco e dá essa problemática entre protestante e católico. O barroco ele aparece aqui no meio e as artes continuam, né? Então a gente vai ter uma linguagem um pouquinho diferente dentro do barroco protestante e o barroco católico. A gente vai ter algumas pequenas diferenças. Nós temos o barroco na música, que aliás eu adoro, gente. Ouçam Vivaldi. Eu já falei para vocês que barroco é algo extravagante. A minha cara. Não consigo não ficar assim no turbilhão. Eu adoro muitas informações, então eu sou a cara do barroco. E existe essa música. Vocês têm noção do que é uma música barroca? Altos e baixos, uma mistura, é algo que você não consegue prever, é uma música completamente diferente. E Vivaldi é a minha paixão, apesar de nós termos Bach também, mas eu amo Vivaldi. E principalmente as 4 estações, escutem inverno, é lindo, eu adoro. Então nós vamos ter barroco na música, na arquitetura, na escultura, no teatro. Ela vai... Gente, todo movimento artístico, quando ele surge, ele vai abranger um grande número de como é que fala? De coisas diferentes, né? De manifestações diferentes e com o mesmo pensamento. É isso. Ótimo. Escuta Vivaldi, hein? Também, com certeza, Cláudia, iremos escutar. 7º ano, professor André. Como o estudo de arte contribui para a superação do racismo? Tem tudo a ver com o barroco. Porque assim, nenhum movimento artístico ele está descolado da sociedade, com as questões da sociedade. A questão que a professora Angélica estava colocando em relação ao barroco era um movimento político, social e cultural que estava acontecendo na Europa naquele momento, que era contra a reforma. Né? Então assim, a igreja estava perdendo fiéis para o protestantismo, né? E precisava então reverter isso. Então isso vai influenciar o modo de produzir arte. E aí tanto que a professora situou aqui a diferença, né, da obra barroca protestante e a obra barroca católica. Isso também vai aparecer nas artes produzidas hoje atualmente, como eu disse, pois se o racismo, a denúncia das práticas racistas é um tema importante para a nossa sociedade hoje,
elas vão aparecer na obra dos artistas que estão atuando hoje em dia. E aí, se a gente vê a história, por exemplo, dos nossos artistas brasileiros, eu vou colocar os da música, que são os que têm maior visibilidade, a gente vai perceber que os temas deles trataram de temas que eram importantes em cada uma de suas épocas. E se a gente for olhar os artistas do nosso momento, talvez alguns deles já tragam essa narrativa antirracista, da denúncia do racismo, para que a sociedade possa refletir, problematizar isso. E a gente percebe que esse tema ele é tenso na sociedade. Ora, algumas pessoas vão dizer que o racismo existe, ora, outras pessoas vão dizer que o racismo não existe. E assim a gente vai construindo um pensamento sobre esse tema. Então, é por isso que a arte, sim, ela também vai contribuir para pensar questões sociais e contribuir, então, para o avanço da nossa sociedade, né? É por isso que a gente estuda arte na escola também, né? Para que a gente possa pensar a nossa sociedade, o contexto de produção, como é que eu leio essa obra, né? Pensar ela dentro de um contexto. É difícil, eu não consigo pensar muito arte fora de um contexto, né? Então, eu acho que o convite é sempre pensar isso. Quando eu olho para uma obra de arte, ela está imbuída de contexto. Isso mesmo. Terceiro ano, professora Angélica, você poderia falar mais um pouco como surgiu o barroco? Então, pra vocês não esquecerem nunca mais na porque vida, aí nós hoje vamos uma gravar overdose mesmo. de barroco. Isso. Então, o barroco, vamos dizer aí que ele surge com Martim Lutero, né? Era um monge, Martim veio, aí ele foi para Roma, chegou lá em Roma, ele não gostou do que viu nas igrejas católicas, quis dar uma maneirada em algumas situações, principalmente que envolvia a comercialização dentro das igrejas, então ele veio com novos pensamentos. E esses novos pensamentos, obviamente, tiveram muitos adeptos. E a Igreja Católica não gostou nada disso, já que ela detinha o total poder sobre tudo, né? E aí uma maneira que eles encontraram foi através da arte. A arte é tudo. Através da arte você consegue-se muitas coisas, para o bem e para o mal também. Mas vamos usar só para o bem. Nesse caso, como haviam muitas pessoas analfabetas, nós sabemos que as informações eram passadas através das imagens. Então, artistas foram contratados para dar aquela incrementada nas igrejas, para fazer com que os fiéis percebessem que dentro das igrejas eles estariam seguros, que dentro da igreja é belo, né? E o barroco, eu já expliquei para vocês a origem do nome. Claro que quem era contra isso viu de maneira pejorativa, mas continuaram fazendo seus trabalhos. É como se, gente, vamos ver aqui, moda. Suponha, tá? Eu tenho altos problemas com moda, porque eu quero me vestir bonita igual vocês, que são jovens, mas as roupas não cabem em mim. Então a gente faz uma famosa adaptação. Então as pessoas protestantes tinham que usar o estilo barroco, mas não podia, porque pertencia ao catolicismo. Então deram uma repaginada, né? Nós vamos ter barroco, católico, protestante e daqui a pouquinho um rococó, que ainda se mistura um pouquinho com a história do barroco. Eu vejo muitos livros que trazem rococó como barroco, inclusive. E é uma vertente do barroco. Esse outro movimento aí chamado de rococó, que depois eu conto pra vocês. Só pra vocês não acharem que o barroco é só barroco, entendeu? Tem o rococó, que é a mistura de barroco com roquele, entendeu? Sai o rococó. É muito interessante. Mas é isso, foi dentro dessa disputa entre fiéis que surge o movimento. Ok, muito obrigada, professores, porque estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Linguagens. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E se você ainda não fez o download do PET 7, eu quero lembrar que não só ele, como todos os outros, estão disponíveis gratuitamente no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br.
Lembrando que todas as nossas aulas também ficam disponíveis nas plataformas digitais para quando você quiser assistir. Eu agradeço a presença dos professores, intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!